Mas eu lembro que nós brigávamos sempre para comer no prato da Moranguinho. E eu lembro que lembro que a vovó instituiu um rodízio de quem comia do prato. Uma era no café da manhã, uma no almoço, uma no lanche, uma no jantar. Mas eu não sei se esse rodízio funcionou algum dia, porque eu acho que nós éramos mais netas do que as refeições do dia. Então tinha sempre alguém que se sentia injustiçada e queria passar à frente, e estávamos sempre a brigar. E eu lembro que um dia, ou no almoço ou no lanche da tarde, porque a gente já tinha tido uma briga numa refeição anterior, todas à volta do prato, a puxar o prato, cada uma para o seu lado, e ela cansou-se daquilo, entrou no meio, simplesmente pegou no prato, levantou, partiu e, sem dizer nada, saiu. E nós ficamos todas sem reação, mas eu acho que ninguém ficou realmente triste. Foi um sentimento assim de que, pronto, olha, agora acabou, foi justo, agora já ninguém vai comer no prato da Moranguinho. Essa é minha irmã, contando o que lhe ficou na memória dessa que foi uma resolução drástica, mas uma resolução. Se as netas não eram capazes de dividir o único pratinho da Moranguinho da casa, então a solução óbvia dentro da lógica de vovó era essa. Ninguém mais brigaria pelo prato, pois não haveria prato pelo qual brigar. Eu não presenciei essa cena, pelo menos não tenho memória dela. Quando ela aconteceu, eu deveria ser muito pequena, mas narrada pela minha irmã e minhas primas, que nunca a esqueceram, ela me parece um daqueles momentos cheios de uma excitação que fica entre o ruim e o bom. Ruim de viver, bom de contar, como dizia Ariano Suassuna. Um acontecimento que certamente quebrou o tédio, trazendo àquelas crianças o luto pelo pratinho, mas a valiosa lição de que é melhor dividir do que ver vovó fazer a partilha para acabar com a briga. Minha irmã e minhas primas, pelo que ela se lembra, acabaram conformadas. Aí ficava, tinha um pratinho aqui de moranguinho que tudo era apaixonado por ele. Aí pegava uma briga toda vez que iam aos finalmente. Você, Marcela, Daniela e Dayana. E aos finalmente mesmo por causa desse prato, porque todinho queria comer num prato só. Aí toda vez era essa agonia. Eu brigava com uma, brigava com outra e não tinha jeito. Aí eu digo, peraí que vocês me pagam. Peguei o pratinho e quebrei o pratinho. Quebrei bem quebradinho. Tá aí, vão comer agora. Tá aí, tá em vários pedaços. Cada um tira um pedacinho e come. Aí ficou tudo chorando lá no canto da parede. Aí acabou essa briga do pratinho de moranguinho. Essa não é a única história de que tenho conhecimento em que vovó resolveu uma disputa material seguindo à risca o conselho do rei Salomão. Diante de dois interesses irreconciliáveis, ela não hesita em tomar o caminho mais drástico. Era Campina naquela época, era frio demais. E eu e a Doninha, a gente só tinha um cobertor quente. Aí a gente se enrolava, nós dois, com um lençol só, né? Aí quando era de madrugada, um frio danado, ele puxava o lençol, ficava descoberto, morrendo de frio. Aí eu puxava para cá, ele ficava morrendo de frio. E toda noite era essa briga desse lençol. Eu me levantei com raiva, fiquei em pé em cima da cama, peguei o lençol, dobrei no meio e rasguei o lençol. 2 pedaços. Aí digo, aí, seu pedaço e o meu. Duvida a gente brigar mais? Ficou eu enrolada com a tripinha do lençol e ele com outra tripinha. Numa época em que as mulheres não tinham muita opção, além de contar com o suposto cavalheirismo masculino, vovó resolveu o egoísmo do meu avô cortando mal pela raiz, ou melhor, o cobertor exatamente ao meio. Assim, ela também dividiu a quantidade de frio que cada um deveria suportar pela falta de acordo na hora de compartilhar o lençol e o calor humano.
Mesmo sendo uma grande cética, não deixo de me divertir checando horóscopos e mapas astrais. Diante disso, embora eu encare as previsões dos astros como quem se permite voltar ao faz de conta infantil, não deixo de achar curioso o fato de vovó ser ariana. Para quem não gosta nem um pouco de astrologia, nem como troça, preciso dizer que pessoas nascidas sob o signo de Áries são, supostamente, estouradas e de pavio bem curto. Não quero converter ninguém à minha pseudociência de estimação, mas não deixe de me divertir com essa coincidência. Mulheres bem comportadas raramente fazem história, disse a professora e historiadora estadunidense Laurel Thatcher Ulrich. Sei que ela se referia à quebra de paradigmas sociais e às mudanças que essas mulheres empreenderam, mas eu tomo aqui a história em um outro sentido, mais restrito, mais particular. Aquela que se vive na vida íntima. A história pessoal de cada um. Sendo eu mesma uma mulher talvez excessivamente bem comportada, para não dizer covarde, a mim resta a tarefa de contar sobre essa outra mulher, nada bem comportada. A minha avó que, sim, fez história, ou melhor, histórias. Excelentes histórias de serem contadas. Aí eu cozinhava com lenha, meu fogão era inglês, ele todo dia trazia a lenha cortadinha daqui do quartel para cozinhar o dia. Nesse dia ele foi saindo, eu disse, Adonias, não tem lenha, a lenha acabou. Ele olhou para mim e ficou calado. De manhã, quando ele foi sair, eu repeti, não tem lenha para fazer o almoço. Ele disse, te vira. Ele tá mandando eu me virar, é? Calado, estava calado, ficou e foi embora. Ele chegou meio-dia, trouxe 2 Pepsi-Cola e 2 sanduíches. É só aqui o almoço da gente. Eu digo, almoço, meu almoço está pronto. Fez o almoço com o quê? Quando ele olhou, aí estava a roupa toda em cima da cama, e guarda-roupa velho quebrado lá no quintal, as madeiras, a maioria do resto da madeira, o quarto bem limpinho, e o almoço todo pronto em cima do fogão. Ele passou lá dentro e disse, por que fizesse o almoço com o quê? Eu digo, vai olhar no quarto, quando ele chegou lá era o guarda-roupa. Rapaz, não acredito não. Eu digo, acredito se quiser, mas eu cortei. Você mandou me virar? Espero que você nunca mais mande mulher de minha qualidade se virar, porque eu me viro. Agora, você é feliz porque eu me virei bem virada, viu? Dá para não me virar de outro jeito. Ele terminou rindo, depois foi lá para a casa de pai, chamar papai, dizer a pai que eu era doida. E estava quebrando os troços dentro de casa. Um casamento era a garantia de uma subsistência a uma mulher como a minha avó. Com isso em mente, é possível imaginar que o natural, tendo em vista a educação da época, seria tentar preservar esse enlace com muita amabilidade e subserviência. Meu avô, conhecendo minha avó há apenas poucos meses quando se casou com ela, talvez não tivesse ideia de que ele não poderia esperar nada disso dela. Um vulcão em ebulição, vovó nunca deixou uma ofensa sem resposta, viesse de onde viesse. Essa força interior de responder ao aviltante sem cálculos é algo que me deslumbra. A história da destruição do guarda-roupa é um dos meus causos preferidos. Eu não consigo não imaginar a cena na minha cabeça. Ela se desenrola assim. Minha avó, uma jovem minhonzinha de 17 e 18 anos, empunhando um machado que deveria ter pelo menos 1/3 do peso dela e destruindo um móvel de madeira maciça. Imagino que esse processo deva ter durado ao menos um par de horas. Em nenhum ponto da ação ela desistiu, recuou ou se arrependeu. Pelo contrário, levou a cabo seu plano gestado nas borbulhas do ódio. Enfileirou as madeiras, arrumou as roupas em cima da cama, acendeu o fogo, temperou e cozinhou o almoço, pronta para deixar bem claro para o seu novo marido o que ela não toleraria naquele casamento que começava.
Vovó ficou viúva cedo, aos 26, quando meu avô, junto a um dos filhos do casal, faleceu em um trágico acidente de carro. Por essa razão, ela acabou casando novamente. O que havia de diferente entre os dois matrimônios? Bom, isso é assunto para outro episódio. Mas as semelhanças entre os dois relacionamentos, essas eu conheço bem, porque elas envolvem vovó ensinando uma lição sobre respeito e limites aos maridos. Uma dura lição, sentida principalmente pelo mobiliário da casa. O da cadeira foi engraçado, minha filha, que eu tinha uma cadeira, um sofazinho daqueles bem vagabundo, mas dentro era o enchimento dele, eram uns capinzinhos secos, sabe? Aí todo dia que Luiz chegava em casa, tem jeito para encontrar essa casa limpa, só encontra essa casa suja. Mas eram os capinhos, o menino brincava em cima da cadeira, aí os capim caíam por baixo, já estava velhinha, aí enchia a casa de capim. Toda vez a gente discutia por causa disso. Aí eu fui, peguei a cadeira, quebrei todinha, chamei um bocado de moleque que tinha na rua, mandei os moleques levar, botar no galpão que tinha assim um terreno baldio. Mandei tocar fogo na cadeira, varri a sala, passei pano, ficou limpinha. Quando ele chegou, que entrou, eu digo, aí, a casa não tá limpinha agora? Aí ele, e cadê a cadeira daqui? Eu digo, a cadeira daqui eu toquei fogo, meu filho. Nunca mais você vem me reclamar aqui porque a casa tá suja, tá ouvindo? Ele, essa mulher não tem juízo não, se ela não for doida. Em situações menos drásticas, com ações menos grandiloquentes, eu mesma já vi vovó agir movida por essa força que ela parece não controlar, mas que, na minha opinião, é uma de suas características mais fascinantes. Foram momentos de respostas rápidas e ferinas a quem ousou cometer uma indignidade contra ela ou contra os seus. Essa mulher é doida. Essa mulher deve ser doida, disseram seus dois maridos, ambos já falecidos. E ela permanece aqui, aos 81, mais lúcida do que nunca, preservando a clareza mental de continuar não levando o desaforo para casa. É mais fácil arranjar uma maneira de jogar com essa raquete pesada. Olha lá. Me lembrar demais, eu mando para ti, vê se acho capaz de eu ainda me lembrar de alguma coisa. Histórias do Glócia Reis. Criação, edição, narração e roteiro, por Raíssa de Medeiros.